Que semana que nós estamos vivendo, hein? Eu não vou entrar em comentários sobre a política do mundo, dos Estados Unidos, do Brasil. Não vou. Não é minha área de conhecimento profundo. A maioria das notícias são tendenciosas ou são editoriais vendendo uma narrativa ou outra. Simplesmente estamos sem fôlego de tanto ver o mundo mudar de repente de noite para o dia. Mas deixa eu voltar àqueles assuntos perenes, porque de fato, no meio de tudo isso, há muita distração e o cristão precisa focar a sua vida com Deus. Isto é o que importa, porque tudo isso vai passar. Todo esse mundo vai passar. Paulo disse em 1 Coríntios, a aparência desse mundo está passando, ou seja, é como se estivesse se apagando. Tudo que nós estamos vivendo é passageiro, é vaidade, que traduzido diretamente, vaidade, tudo é vaidade, quer dizer que tudo é uma fumaça, tudo passa assim. Então o que permanece? Permanece a nossa salvação eterna. Eu sei que muitos estão frustrados com a sua igreja e com o seu pastor ou sua pastora. Eu não creio que a Bíblia nos ensina a ordenar mulheres. Esta é uma responsabilidade do homem. É um assunto para outro dia. Mas há muitos que estão frustrados porque veem pastores fazendo coisas que de fato hostilizam, dificultam, machucam pessoas, ou que deixam pessoas confusas e malnutridas espiritualmente. E achar uma boa igreja bíblica é difícil. Eu recebo o tempo todo pedidos. Bispo, estou pensando em ir para a igreja batista. Ele disse, olha, tem muitas igrejas batistas excelentes. Estou pensando em ir para uma igreja presbiteriana. Olha, tem muitas igrejas presbiterianas excelentes. Congregacional. Também. Assembleia de Deus. Muitas Assembleias de Deus são igrejas boas. Anglicanas, luteranas, depende. Aí você tem que ver que linha que a igreja segue, porque existem luteranas mais políticas e liberais e existem igrejas luteranas que são bem evangélicas. Existem igrejas presbiterianas que são fantásticas e tem outras que também são liberais e politizadas para a esquerda. Então é difícil achar. Agora, como eu tenho sido muito claro, como um protestante, eu devo dizer que, segundo a minha convicção, a igreja romana não é uma opção. Não é opção para o evangélico. Há certos dogmas que ensinam, e eu acabei de receber a minha cópia do catecismo de São Pio X, né? Comprei minha cópia para ler claramente, com todas as letras, e de fato afirmam que eu sou um herege condenado à morte eterna e ao inferno. Então, esse abismo é muito difícil de superar, porque desde o Concílio de Trento, do século XVI, eles condenam todos que rejeitam o papado, que rejeitam a veneração de Maria, que rejeitam indulgências, que rejeitam a crença no purgatório, que é, digamos, a mola mestra. O purgatório é a mola mestra de todo o sistema sacerdotal, de confissão e de indulgências e de rezar o terço, ou seja, das peregrinações e tal, assim, ou seja, um evangelho construído sobre atos que, segundo os católicos, aferem justiça, né? Acrescentam justiça, justificam a pessoa, né? O próprio batismo e a Santa Ceia, que eles veem como uma participação literal na morte e ressurreição de Cristo. Aliás, na morte de Cristo, participando literalmente, comendo da carne e do sangue de Cristo, e a doutrina é bem complexa, bem complexa. Tenho lido sobre isso, tenho sido bem complexo. São dogmas que, segundo o protestante, são desvios do evangelho verdadeiro.
são desvios do Evangelho verdadeiro. Porque não são, muitos desses dogmas não são bíblicos. Porque aceitam então, porque afirmam esses dogmas, porque creem que Deus se revela, continua se revelando, que a revelação não foi fechada com o fechamento do cânon bíblico, mas que continua através de concílios, através de... E olha, nós cremos na importância dos concílios, porque a tradição da interpretação bíblica é algo muito sólida, mas a tradição que acrescenta à Bíblia é algo que o protestante não aceita. Então, purgatório não é uma doutrina bíblica. Maria como intercessora não é uma doutrina bíblica. Sua assunção ao céu física não é uma doutrina bíblica. A sua virgindade perpétua não é uma doutrina bíblica. Ela como intercessora não é uma doutrina bíblica, mas é uma das molas mestras da espiritualidade católica, que é a veneração de Maria. Assim, está bem no centro de tudo. Eu entrei no Vaticano, na Basílica de São Pedro, quando eu olhei para o lado, havia um afresco na parede esquerda para quem entra, e Maria está no trono, com o Espírito Santo sobre a sua cabeça, o Pai de um lado e o Filho do outro lado. E Maria está entronizada na Basílica de São Pedro. E a Trindade é como se fosse coadjuvante desse culto, dessa veneração a Maria. Nós honramos Maria. Ela é bendita entre as mulheres. Nós reconhecemos o seu mérito, o seu papel, o seu lugar, mas em nenhum momento a Bíblia nos orienta a pedir o que seja a ela, nem tampouco fazer com que nossa espiritualidade passe por ela. Então não é uma opção, não é uma opção. Segundo eu entendo, a Igreja Romana não é uma opção para o evangélico que está frustrado com a superficialidade da sua igreja. E eu sou o primeiro a reconhecer que é um problema hoje. A igreja precisa de um novo despertar, de uma volta à devocionalidade real, a uma vida de oração real, a uma vida de leitura bíblica, a uma vida de serviço, a uma vida de piedade, uma vida limpa, uma vida realmente cristã. Mas daí certas opções não são legítimas. Agora, muitas dizem, todos estão voltando para a Igreja Católica. Não é verdade. Ainda o número de pessoas da Igreja Romana se convertendo à fé cristã protestante é muito maior, expressivamente maior do que o contrário, né? Essa rua de duas mãos, o trânsito é muito mais pesado vindo na direção do que eu considero um verdadeiro evangelho. Eu não quero ofender, eu sei que isto ofende, eu peço perdão, não quero ofender, também não quero ofender muçulmanos, mas não creio que sua fé seja verdadeira. Não quero ofender os mormons, mas os mormons não são cristãos. Eles acrescentaram, ou seja, existem seitas, existem hereges, existem tudo isso, e aqui eu tenho tentado ser muito claro, respeitosamente, dizendo a verdade para você. Quanto a mim, eu continuo um protestante reformado pentecostal, e quem diz, mas isso é impossível, eu escrevi um livro, tá, a respeito disso, O Pentecostal Reformado. Você pode achar isso nas edições Vida Nova ou na própria Amazon.com.br, caso você queira entender a dialética entre essa tradição de espiritualidade pentecostal e a boa fé e a boa doutrina reformada, da qual eu sou mestre. Eu sou formado mestre em teologia reformada. Então, escrevi esse livro para pentecostais, não foi para agradar ninguém, muito menos os presbiterianos, que não nos consideram reformados também, mas nem tampouco os pentecostais me consideram pentecostal. Então é uma amálgama das coisas, mas tentando ser fiel ao que creio ser a verdade. E eu escrevi o livro
que você pode pegar, destroçar, estudar, analisar, e então você decide. Eu volto, mas antes quero lembrar que a cada dia, cada um de nós que crê no Senhor Jesus Cristo tem Deus para glorificar, Jesus para imitar e a salvação para desenvolver com temor e tremor. Um corpo para servir a Deus, glorificar a Deus, pecados para confessar, virtudes para adquirir, o inferno para evitar, o céu para alcançar e a eternidade para não perder de vista. Tempo para remir, vizinhos para servir, o mundo para desfrutar. A criação para cuidar, ofensas para pacientemente suportar, bondades para voluntariamente praticar, justiça para almejar, tentações para vencer e a morte possivelmente sofrer. E em tudo isso, o amor de Deus para nos sustentar. Até a próxima. Fico por aqui. A paz.